Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao podcast Momento Imobiliário. Eu sou Maurício Pegoraro, corretor imobiliário, e toda sexta-feira, às 19 horas e 30 minutos, nós temos um encontro aqui para tratar de um assunto muito importante. O mercado imobiliário é um universo que abrange uma série de assuntos. Já falamos com corretores de Portugal, já falamos sobre avaliação de imóvel, já falamos sobre financiamento imobiliário. Toda sexta-feira abordamos um assunto que com certeza é do seu interesse. E lógico, né? Trazemos convidados de grande relevância no mercado, doutores no assunto, e hoje não é diferente. É uma alegria ter aqui uma advogada com autoridade no direito imobiliário. Ela vai tirar as dúvidas de dois assuntos, dois temas, e já disse a ela que vai haver muitas outras entrevistas, porque o direito imobiliário é muito abrangente, mas hoje vamos falar sobre a uso capião e inventário. Se esses dois assuntos é do teu interesse, com certeza é, ou você conhece alguém que comentou com você sobre essa necessidade, eu peço a você, compartilhe esse link, chame a pessoa, manda lá pelo WhatsApp, fala, olha, vai lá no Momento Imobiliário, o Maurício vai falar com a Bruna, advogada, especialista no direito imobiliário, e vamos tirar dúvidas aqui que com certeza vai trazer luz a você, ou a um parente seu, a um vizinho, a um amigo, a um conhecido, e vai ser de muita importância. Você pode mandar seu alô, a sua participação no chat do YouTube. Vou estar aqui lendo, compartilhando com você, interagindo, e vai ser muito bacana o nosso bate-papo. Bruna, eu quero desde já agradecer a tua vinda aqui. Muito obrigado. Era um desejo do meu coração ter uma advogada especialista no direito imobiliário, esse mundo que encanta e ao mesmo tempo desafia. Desafiador. Eu agradeço o convite. Um prazer estar aqui hoje. Infelizmente não pude estar no último podcast que você me convidou, mas hoje estou aqui. Espero poder contribuir um pouquinho aí com você, com o público, um pouquinho de conhecimento, levar um pouco de esclarecimento, né, para as pessoas em relação à questão de inventário e uso capião. A Bruna, ela é irmã da Tatiana Inserp, que esteve aqui conosco por 2 vezes. Inclusive, a última vez veio com a galera toda, com o Samuel... Miguel e Samuel. Miguel e Samuel e mais o esposo, e foi muito bacana mesmo. E hoje a Bruna Inserp está aqui conosco e vai compartilhar muito do seu vasto conhecimento. Quero dar uma boa noite aí a Simone Pegoraro. Obrigado pela audiência. Bruna, para nós iniciarmos esse bate-papo, conte um pouquinho como você iniciou nesse mercado ou nesse mundo, como você começou nessa área, Bruna? Bom, então, eu me formei na PUC, né, em 2016, em Direito, na PUC Campinas. Me especializei posteriormente em Direito de Família e Sucessões e ano passado concluí a pós-graduação em Notarial e Registral pela USP, né? No último, estagiei em escritórios aqui em Limeira, estagiei no escritório de grande porte em Campinas, e no último ano da minha faculdade surgiu a oportunidade de eu trabalhar com meu pai no escritório dele de engenharia, né? Assim como minha irmã, né? Bacana. E
E eu comecei fazendo pequenos servicinhos de cartório, né? Averbações, coisas bem simples. E isso foi evoluindo, o trabalho foi evoluindo. Eu fui pegando interesse por essa área imobiliária. Meu Despertou. pai despertou, né? E meu pai também tem uma imobiliária, então eu também trabalhei com ele lá na época da faculdade. Então, foi crescendo essa paixão pelo direito, com certeza, mas principalmente pelo direito extrajudicial, com certeza, sim. O direito extrajudicial eu amo, é maravilhoso, é a minha área de paixão, assim. Verdade. E aí eu fui crescendo nessa área, fui prestando serviço para outros engenheiros, e isso foi tomando uma dimensão tão grande que hoje eu atuo praticamente, assim, 80% do meu trabalho é extrajudicial. Comenta um pouquinho, assim, nas áreas que você atua dentro do direito, Bruna. Bom, na parte cível, né, que é uma parte mais abrangente, eu trabalho bastante com cobrança e indenização. Em família e sucessões, eu trabalho com inventário, pensão alimentícia, guarda, reconhecimento de paternidade. Sucessões, a gente está falando aí já também de inventário, um planejamento sucessório, né? E na parte imobiliária, uso capião, tanto judicial quanto extrajudicial, adjudicação compulsória, assessoria na compra e venda de imóveis, a gente presta também essa assessoria, sim, né? Sim. Parte de aluguéis, assessoria para as imobiliárias, né? E principalmente na parte de notas e registro. Eu atuo na parte de retificação diária, georreferenciamento, averbações, registro de escritura, encaminhamento de escritura, testamento, enfim, né? E toda você parte... abrange uma boa gama, um bom espaço Sim. dentro do direito. Que bacana. É um nicho muito específico, né? Porém, muito abrangente. Mas né? aí você se vê nichada nesse perfil, sim. Só que também tem muitas ramificações dentro ali que você pode trabalhar. Sim, o imobiliário e o notas e registro, a gente tem... É muita coisa que o cartório faz, né? Então dá pra gente fazer muita coisa. Eu gosto bastante. Bacana. Mas você começou... já tinha essa ideia? Não, quando você começou no direito, qual foi o primeiro passo, assim, por onde você começou? Você lembra? Então, na verdade, quando a gente começa no direito, a gente tem várias paixões, né? A gente tem paixão trabalhista, penal é, assim, campeã nos alunos de direito. Mas eu sempre gostei de cartório. Porque, né, eu, apesar de ter começado a trabalhar formalmente com meu pai durante a faculdade... Sim. Mas a gente cresce no meio, né? Eu cresci indo no cartório. Então, a gente tinha lá funcionário que ia no cartório. Às vezes, eu ia junto nas minhas férias. Que legal. E a gente estava ali dentro do escritório. A gente estava sempre ouvindo, sempre na prefeitura. Então, acaba que essa paixão a gente vai desenvolvendo junto com o ambiente que a gente está vivendo, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar lá, que eu vi que realmente eu levo jeito para coisa, o que é importante a gente se identificar com a área que a gente atua, né? Sim. E eu descobri que eu gosto muito disso, que é muito prazeroso, que é desafiador, o desafio é gostoso. Verdade. Então, você pegar aquela retificação diária, muitas vezes ali, é muito complexa, e você conseguir desenrolar aquela escritura de 1960. Eu adoro. Você é uma pessoa que se desafia. Sim. E é engraçado que o pessoal do cartório, né? Os escreventes falam assim: ai, Bruna, quando você entra, eu já sei que vem bucha. Eu já sei. Eu sei que vai ser difícil. E é gostoso. É gostoso. A hora que você vê o final, né? Você fala, puxa, eu participei disso. Sim, com certeza. Isso é muito... É gostoso aquele obrigado no final. É gratificante. A gente sente aquele... Ai, desenrolei. Isso é bom. É um dom de Deus na nossa vida. De você trazer luz àquilo que às vezes está um caos. Sim. E como é gostoso a gente acordar numa segunda-feira feliz que a gente está no escritório, não é? Verdade. É bom. É gostoso. Bruna, você comentou sobre a uso capião. Quem pode pedir a uso capião de um imóvel? Ou você pode dar uma pincelada no que é a uso capião e quem pode solicitar para um imóvel, por exemplo? Tá. Bom, a uso capião é o reconhecimento da propriedade através da posse. Então, o que a gente precisa comprovar, a gente tem vários requisitos, mas o principal é a posse do imóvel, o agir como dono. Então, quais são
hoje, e não somente isso, hoje em dia a usucapião é muito utilizada como forma de regularizar uma documentação que você não consegue regularizar muitas vezes. Então, por exemplo, já tive vários clientes que têm escritura do imóvel, não consegue o registro, não há meio, não há meio. O meio é a usucapião. É a única forma de conseguir aí, registrar esse imóvel. Né? Obviamente, de um outro formato que talvez a pessoa gostaria, mas é o formato. Uhum. Contrato particular de gaveta. Então, muitas pessoas têm contrato de gaveta de 20, 30 anos atrás, nem sabe mais do paradeiro do vendedor. E aí, a gente consegue também, através da usucapião, regularizar essa compra, né? E pessoas que às vezes não têm documentação. A pessoa comprou de boca, enfim, tá lá no imóvel. Então, a gente consegue regularizar essa posse. Tem que regularizar de alguma forma. A gente consegue regularizar essa posse através desse processo da usucapião, que não é um processo tão complexo, mas é um processo que tem ali seus detalhes, sim, né? Vamos sim. dizer. Então, assim, quando o cliente chega no escritório, a gente analisa um conjunto de fatores que determinam se aquela pessoa ela tem o direito ou não. Você analisa antes. Sim, é necessário. A gente analisa a documentação, né? Nós temos 3 modalidades de usucapião e a gente tem que ver se o cliente se encaixa em alguma dessas modalidades. E nós temos aí requisitos mínimos, né? Como eu falei, o principal para a gente ter em mente agiu como dono. Tem a posse, age como dono. Ter a posse não necessariamente é você residir no imóvel. Pode ser uma pessoa que tem um imóvel de aluguel e não tem a documentação. Sim. Né? Então, a gente faz toda uma análise, toda a documentação para falar para o cliente, olha, a sua chance é 90%. Porque eu nunca falo 100%, né? 100% só depois de pronto. Mas para a gente conseguir determinar se realmente a pessoa tem ou não o direito, né, ao usucapião. Porque também a pessoa ela tem exatamente como dono. Não é a pessoa, ela não é uma invasora que depois de um tempo ela tá ali de forma ilegal e ela vai requerer a usucapião achando que vai levar vantagem. Não é assim, não é? Não é assim. A pessoa ela zela pelo imóvel. Exato. Porque por mais que às vezes você fala assim, a pessoa invadiu, tudo bem, há 30 anos atrás, mas há 30 anos ela vem pagando o IPTU, ela cuida desse imóvel, ela faz uma reforma nesse imóvel, sabe? Ela paga todos os impostos, água, energia. Então, ela age como se dona fosse, né? Então, é isso que determina o usucapião. Sim. Se a pessoa vai conseguir ou não. Okay. Então, a gente tem que... e cada caso é um caso. A pessoa pode ter um contrato, ela pode não ter nada. Eu já tive um cliente que o pai deixou para ele de boca, assim, há 40 anos atrás. A pessoa mora lá no imóvel há 40 anos. Não tinha um comprovante de energia. Conseguimos, deu tudo certo, mas eu gosto de explicar para o cliente, olha, 100% só depois de pronto, tá? Eu nunca sei o que a outra parte vai ter de documentação. Sim. Né? Se vai surgir alguém com alguma coisa. Então, esse cliente, por exemplo, não tinha nada. Mas ele estava lá há 40 anos. Nesse caso, a gente teve que ser judicial por conta disso, né? E ainda na época, o usucapião extrajudicial ainda não era muito utilizado. Mas a gente teve que entrar judicial e a gente citou, assim, umas 50 pessoas da família. Da família dele? Da família dele, porque ele recebeu aquilo de boca do pai. Então, a gente tem herdeiros, outros herdeiros. A gente tem muitas pessoas. Houve testemunhas ali que comprovaram... E aí, através de testemunha e audiência que a gente conseguiu. Que foi, assim, a maior prova de que ele era proprietário do imóvel. Então, é muito caso a caso. A gente tem que analisar muito bem. Uau! Você se envolve com a vida da pessoa ali, ou tô exagerando, Bruna? Não, eu me envolvo. Porque a questão aí o tio, aí o primo, aí não sei, a cunhada, e tudo sem colocar no papel ali, na mesa ali, para poder entender como montar aquela... Sim, e não é só isso. Por exemplo, eu tenho muitos clientes que é o único imóvel dele. Sim. E a pessoa coloca nas minhas mãos.
mãos e a gente tem que falar, não, peraí, então a gente vai dar um jeito. Isso é algo sagrado, isso é algo sagrado. A gente vai encontrar a documentação que precisa, a gente vai fazer dar certo. Então a gente acaba se envolvendo, porque um imóvel, muitas vezes, principalmente se for um imóvel de família, é muito, muito relevante, né, na vida de uma pessoa. Uma coisa muito, muito importante pra gente levar levianamente, assim. Né? Verdade. Eu, numa negociação de venda de imóvel há pouco tempo atrás, eu percebi, são 3 herdeiros, mas uma das herdeiras, ela tem uma identificação emocional tão forte com o imóvel, porque a mãe dela, ela prometeu honrar a mãe naquele imóvel. Não foi concretizada a venda por causa daquela ligadura emocional com o imóvel. Algo assim muito forte mesmo. Eu falei, puxa vida, ela se identifica... Ela, por exemplo, assim... Eu acho que ela queria manter viva a memória da mãe. Os outros 2 gostariam da venda, mas ela não. Ela segurou ali. E como você falou, muitas vezes é o único imóvel. E é algo assim que a pessoa tenha único teto para colocar a família dele ali debaixo. Sim, é o único bem da família. Exato. E casos assim, a gente, como advogado, né, a gente brinca muito que a gente é um pouco psicólogo, mas a gente tem que saber, não é levar a situação, a gente tem que saber conduzir a situação para que mesmo, olha, a pessoa precisa vender, porque ela não é a única herdeira. Então, ou ela compra dos outros herdeiros, ou, né, vai ter que ser feita uma venda. Às vezes, e aí o que a gente fala para o cliente? Olha, para não ser uma venda forçada, para a gente tem que entrar com uma ação, uma venda forçada, a gente tem que saber conduzir muito bem. Eu acho que o papel do advogado ele é muito social. Né? A gente tem esse papel social na vida das pessoas. Então, na usucapião, a gente também tem. Num inventário, a gente também tem. O inventário, a pessoa perdeu um ente querido. Verdade. A gente tem que lidar com isso de uma forma muito suave, que não seja de uma forma que você... estressa, põe o cliente sobre mais estresse. Lembrado porque está sendo feito o inventário. Exatamente. Eu não posso me esquecer o porquê que aquilo está acontecendo ali naquela hora. Exatamente. Bruno, mas existem algumas etapas da usucapião dentro do processo, que é feito em cartório, por exemplo. Tem algumas etapas, correto? Tem. A pessoa fala, eu preciso fazer uso da usucapião. Por onde eu começo? Bom... Então, primeiro, na primeira consulta, né, no primeiro atendimento ali, eu já faço... a gente já faz uma prévia. Primeiro, eu quero saber a história da pessoa. Por que você está fazendo a usucapião? Porque a gente tem que sentir, né, aquilo ali. Então, a gente já faz um levantamento de provas. O que você tem de documentação? Como você adquiriu esse imóvel? Até porque isso a gente vai ter que constar depois, né, na petição, no requerimento, enfim... Então, eu digo que a usucapião extrajudicial ela é feita em 3 etapas. Esse estudo preliminar, e aí também, além que a gente analisa a documentação, a gente tem o levantamento topográfico, né, que é o projeto da usucapião, é obrigatório a gente fazer. Né? Então, a gente tem um levantamento topográfico, a gente faz um levantamento de confrontantes... dos confrontantes que são necessários, né, da notificação. A gente faz o levantamento de confrontantes. Se esses confrontantes tiverem algum imóvel irregular, a gente também tem que ir lá localizar herdeiros, enfim. A gente faz esse levantamento completo da situação do imóvel. Essa é a primeira etapa. A gente monta o processo, monta o projeto da usucapião. Então, a gente tem memorial descritivo, RT, o projeto. Eu vou montar um requerimento, que é como se fosse uma petição inicial de um processo judicial. E algumas outras certidões, né, que a gente tem que juntar de praxe ali. E monta esse processinho e vamos para a segunda etapa, que é levar no tabelionato de notas e para a gente lavrar a ata notarial. A lavratura da ata notarial é uma segunda etapa, ela ainda não aprova o processo, não é uma aprovação da usucapião. Então, a gente leva essa documentação, o cartório analisa, a gente é agendada uma vistoria no imóvel, né? Então, o escrevente vai até o imóvel para atestar se, de fato, aquilo que a gente está apresentando no projeto, nos fatos, nas documentações, vai confirmar se os confrontantes são os indicados, né? Se tem ocupantes do imóvel, enfim. E aí, lavra-se a ata notarial após a vistoria. Feita
lavrar a data notarial, se algum confrontante puder, assina, senão a gente, na próxima etapa de registro, que daí a gente vai para a terceira etapa, registro. Feita, lavrar a data notarial, vamos para o cartório de registro. Aqui em Limeira, o primeiro ou o segundo, né? Uhum. Então, a gente tem 2 cartórios. Uma dúvida que o pessoal tem, não se escolhe qual cartório vai, cada imóvel tem já designado. Cada região tem um cartório responsável. Cada região ali já tem o seu cartório. Levamos para registro. Aí, no registro, que é a etapa de aprovação, né? Que a gente fala. Então, no registro, a gente dá uma entrada. Eu mudo o requerimento, né? A gente muda o requerimento, porque os requisitos são outros, né? De lavratura para o registro. Então, a gente dá a entrada novamente, junta mais alguma documentação ali também, que é de praxe, e dá a entrada, né? Protocola aí esse processinho junto com a ata notarial, junto com a vistoria, junto com tudo. O cartório, ele analisa se falta alguma documentação, se está faltando alguma comprovação, né? Pode solicitar alguma alteração na ata, no requerimento, documentação complementar, alteração de projeto, assim, infinitas possibilidades. E se pro cartório tá tudo ok, a documentação tá em ordem, aí a gente parte para a última etapa, que é a notificação dos confrontantes que não anuíram, né, o processo, não anuíram ali na ata notarial, então a gente vai fazer a notificação desses confrontantes. E, por último, a gente publicado um edital para confrontantes que talvez não forem localizados e para terceiros interessados. Tem mais coisa, que é muito detalhe. Mas a gente tem, por exemplo, notificação da Prefeitura, do Estado, da União, tem certidões que a gente tem que juntar negativas. Então, é um processo bem detalhado. E depois, não havendo manifestação contrária, segue para a conclusão. Registra. Sim, tudo depende. Pode ser, existe a possibilidade, é muito difícil, mas existe a possibilidade de, mesmo assim, ao final, o cartório falar: olha, não vou registrar, estou em dúvida, não me convenceu, eu acho que não juntou a documentação necessária e a gente vai negar. Depois de tudo isso? Depois de tudo isso. Uau. E eu acho que essa é a maior vantagem do uso campeão extrajudicial. Porque você tem a chance de pegar toda essa documentação e entrar com o processo judicial, uma segunda tentativa. Porque você já fez todo o trabalho. Você já fez todo o trabalho. A documentação é basicamente, não é idêntica, mas ela é basicamente a mesma. Então, você reaproveita tudo que você fez. Maravilha. E a pessoa ela tem uma segunda oportunidade. Nunca aconteceu comigo, é muito difícil de acontecer. Eu acho que notificadas as pessoas, documentação em ordem, um cartório negar, tá? Mas pode acontecer. Tá, pode acontecer. Aí você comentou da uso do campeão judicial, nós vamos entrar daqui a pouquinho, mas antes eu quero mandar um alô, um abraço a Tati Inserp, que está nos assistindo, a Cultura, Fê Comerciários, Paulinho do Cinecol. Perdão, eu gravei o choro da minha neta no toque de celular. Tá, faz parte. Vovô, dose dupla. Primeiro, amanhã minha netinha mais velha faz 1 aninho. Ai, a mais nova tem 6 meses, então não se preocupe. Gilson, Lujan, Lucas Zanetti, Renata Zanetti, Matheus Pegoraro, boa noite a todos. Bruna, há uma diferença da uso campeão judicial para a extrajudicial? Como você já falou, já coletou toda a documentação, mas e agora? Precisamos ir para o judicial. O que acontece lá? Bom, a documentação é a mesma, né? Exceto a ata notarial, ela não é obrigatória para um processo judicial, mas ela pode ser utilizada também, até pela questão da vistoria que consta ali na ata notarial. É interessante, né, a gente ter. O requerimento, ao invés de ser um requerimento, é uma petição inicial. Então, alguns requisitos formais são diferentes, são diferenciados, né? E a gente tem uma ordem invertida. No judicial, primeiro passo do judicial é fazer a citação de todos os requeridos, né, antigos proprietários do imóvel, e de todos os confrontantes. Então, o que mais demora, né, a primeira parte é essa.
Aí, uma outra coisa que é diferente também é que, ao invés de a gente fazer a vistoria no imóvel, então eu vou com a escrevente lá fazer a vistoria no imóvel, no judicial não tem isso. No judicial, o que a gente faz é uma audiência de instrução e julgamento, que a gente apresenta as testemunhas e aí é feita a audiência em si. E aí, no final, há também uma pequena diferença, mas enfim... o processo judicial, saindo a sentença favorável, né, ao pedido da uso capião, ela precisa ser registrada, essa sentença. Enquanto que no extrajudicial, a aprovação do cartório já automaticamente é o registro. Já é o registro final. Já registra, Então, é uma diferença de procedimento. É uma grande diferença para o advogado, mas para o cliente basicamente nem sente. Eu ligo, tô com o registro na mão, tá bom, o imóvel é meu. Sim, E o processo judicial sempre vai demorar mais tempo, né? Sim, E ele sim. corre de uma forma diferente. Sim. A questão de documentação, a gente tem alguns detalhes, alguns formatos, né? O Código de Processo Civil, ele traz algumas possibilidades que um extrajudicial já não tem, né? Então, isso também... Mas o uso capião, ele necessariamente, eu sei que vamos perguntar aqui um pouquinho mais para frente, mas é obrigatório o acompanhamento de advogado, né, Bruna? É obrigatório. Porque como vai desenrolar e destravar tanta coisa nesse meio sem a ajuda de um profissional qualificado? E também a autoridade para aquilo, né? Primeira coisa, como que você vai determinar qual tipo de uso capião você vai pleitear? Exato. Né? Então, já é o primeiro detalhe. Qual o tipo de uso capião? A gente está falando de uso capião extraordinário, especial urbano, ordinário, né? Então, já nesse primeiro passinho ali, já tem ali um entrave, né? E eu acho que o advogado sempre vai ser importante em todos os atos, né? Para a gente ter uma questão de segurança jurídica. Sim. Eu acho que até para os cartórios isso é muito importante, né? Trazer segurança jurídica também para o cartório. Porque o cartório está ali, né? Quando aprova uma uso capião extrajudicial, o cartório também torna-se responsável. Sim, ele analisou a documentação, ele aprovou aquela documentação. Ele deu o aval para que seguisse. Sim, verificou, atestou a veracidade daquilo que foi apresentado, dos fatos, o escrevente que vai fazer a vistoria. A responsabilidade do escrevente, ele está atestando que aquilo ali, que o que eu falei está certo. Né? Ele está dando ali a fé pública daquilo que foi falado. Então, isso é muito relevante, né? A gente precisa... E, assim, eu falo, o acompanhamento do advogado, ele torna o processo mais assertivo. Sim. Em muitos aspectos. Sim, com certeza. Se você procura ou você necessita fazer uso da uso capião, primeiro passo, consulte um advogado especializado no direito imobiliário, busque orientação, faça uma consulta para que você tenha luz para onde caminhar, qual a primeira atitude a ser tomada. Isso vai gerar economia financeira, economia de tempo e vai trazer, às vezes, um esclarecimento que ao teu olhar parecia algo infindável ou não sem solução. Mas com a ajuda de um advogado, com a consulta e a orientação dele, aquilo que parecia impossível torna-se real e você pode ter aí a matrícula do teu imóvel, no teu nome, com a propriedade averbada ali na matrícula do imóvel, tudo bonitinho, sendo seu aquela propriedade. Sim, com certeza. Bruna, as custas de cartório é um pouco elevada para a aplicação da uso capião. Por que é elevada e por que é elevado os custos? Bom, nós temos... tem custos, mas tudo tem um custo, né? A gente tem gastos em comum. No caso, advogado, que é obrigatório tanto no extrajudicial quanto no judicial. A gente tem os gastos com o engenheiro, o arquiteto, o técnico,
que vai fazer o levantamento topográfico, vai desenvolver o projeto ali. E a gente tem os gastos de levantamento de confrontantes, que a gente tem que solicitar matrícula, às vezes certidões, enfim. Então, esses gastos são gastos em comum, tanto no judicial quanto no extra. A questão do judicial é uma questão bem polêmica, né, para os advogados. Gratuidade de justiça. E para os cartórios também. Gratuidade de justiça. A depender da renda da pessoa, e isso é levado em consideração, movimentação bancária, cartão de crédito, imposto de renda. Não tem como esconder a sua renda hoje em dia, né? Falar que não tem como. Falar que não consegue pagar. Mas aqueles que que têm o direito da gratuidade de justiça, judicialmente não vão gastar nada. Vai gastar com o que eu falei, com os gastos em comum. Vai gastar com o projeto, vai gastar com o advogado, vai gastar com esse levantamento. Uhum. Mas, a partir do momento que deu entrada no processo judicial, você não gasta mais R$1, nem para o registro da sentença posterior. Se a pessoa faz jus à gratuidade de justiça. Então, isso é uma coisa também que é estudado com os clientes quando vão dar entrada. Sim. Essa possibilidade, né? Porque custos são custos, né? Exato. E não são muito baratos, não. Mas, no judicial, o que a gente tem? A gente tem, hoje em dia, 1,5% do valor venal do imóvel como a taxa inicial, a taxa judiciária, né? A gente tem aí custos com citação, e aí que pega. O judicial, se você não tem acesso à gratuidade de justiça, o judicial você tem pesquisa de endereço, você tem citação em todos os endereços que forem encontrados. Então, tudo isso é cobrado. Tudo isso é cobrado. A pesquisa é cobrada por pessoa. A citação é cobrada por pessoa, por localidade. Então, acontece, às vezes, já aconteceu em casos, já tive vários casos assim. A pessoa tem uma conta em cada banco e cada banco ela coloca o endereço. Você tem que citar em todos os endereços. Enquanto você não encontra, você tem que esgotar todas as possibilidades. A não ser que você dê a sorte de encontrar no primeiro, difícil. Mas, né? Você tem 10 endereços, você tem que pagar para o oficial de justiça ou pagar o AR em todos os endereços. Isso custa caro. Sim. Isso é um gasto, né, mais elevado. Se a gente está falando aí de um processo... Eu já tive processo que eu tive que citar 50 pessoas. Graças a Deus, a gente conseguiu gratuidade. Todos eram confrontantes? Confrontantes. Os 50? Confrontantes. Porque um vizinho faleceu. Era um bisavô, que aí a gente chegou nos bisnetos hoje. Então, muita gente. É muita gente. E você tem que chegar no proprietário que seria o atual. Sim. Então, isso é longo, né? Sim. E então, a gente tem toda essa questão. E se você também não tem aí a gratuidade, depois, após a sentença, o registro, né? Uhum. No extrajudicial, a gente tem o custo com a ata notarial, que eu já equiparo, por exemplo, ao custo da taxa judiciária inicial, do 1,5% lá do valor venal. A ata notarial, ela também é cobrada em cima do valor venal do imóvel, né? Sobre o valor venal do imóvel. E aí, no extra, a gente tem custos com notificação, só que de uma forma muito diferente, muito mais econômica. A notificação no extrajudicial ela é um pouco mais limitada, porque os cartórios não têm acesso aos sistemas que os juízes têm de pesquisa de busca de endereço. Então, isso, quando a gente tem muitos confrontantes, isso faz diferença. Então, a gente tem essas notificações, a publicação do edital, porque no extrajudicial também tem que publicar um edital para terceiros interessados e eventuais não citados, e o registro. Então, quando o cliente vem, é feito um estudo de tempo disponível, se ele quer vender esse imóvel, se ele não quer, se ele só quer regularizar, se ele tem direito ou não à gratuidade, a gente faz uma análise do que se adequa mais a esse cliente, o que é mais adequado, aonde você vai gastar menos, o que vai ser mais proveitoso para você em questão de processo, de procedimento. Então, por isso que eu falo, o acompanhamento do advogado é essencial. É lógico, pergunta meio... Tem um prazo médio? Dá para se imaginar o tempo que levaria para a conclusão de um processo de usucapião, torno tudo redondinho, Bruna? Ou
na média. Eu sei que às vezes cada caso é um caso, mas fica à vontade. Surgiu da fonte da minha cabeça agora. Não existe processo redondo de prazo. Não, de uso campeão. Não existe processo redondinho, assim, fácil, simples, tranquilo. Eu falo que aqueles que a gente acha que serão os mais simples, que tem menos confrontantes, são os que às vezes dão aquele trabalho inesperado. Mas, olha, um processo assim que a gente não tem um volume tão grande de confrontantes, porque, de fato, o que eu falo assim, o que determina o tempo é a quantidade de pessoas que você tem que notificar. Sim. Então, é isso que determina o tempo. Uhum. Eu tenho processo que tem 50 pessoas. Sim. E tem processo que tem 5. Sim. É claro que isso tem uma diferença. Uhum. Eu sempre falo para o cliente, um processo fácil, a gente fala entre início para montar projeto, ato notarial, registro, a gente fala em 1 ano, 1 ano e meio. 1 ano, 1 ano e meio. Extrajudicial. Sim. Judicialmente é infinito. Depende. Judicialmente depende muito da vara, né? Tem varas que são muito mais rápidas. Uhum. Tem varas hoje aqui em Limeira que são mais sobrecarregadas. Elas acumulam os cartórios acumulam 2 varas em um cartório. Então, é mais demorado. Então, o judicial é impossível eu falar para você quanto tempo. Isso não é impossível. Mas o extra a gente consegue determinar mais ou menos assim, 1 ano, 1 ano e meio. Um processo mais simples um pouco. Melhor caminho sempre o extra. Ou primeira opção. Sempre. Principalmente, a questão de tempo, tudo. Mas principalmente porque no extra você tem uma segunda chance. Sim. Isso para mim, assim, é primordial. Você ter essa segunda chance de ir pro judicial. Não que você fizer o judicial e tiver o judicial negado, você não vai conseguir através do extra. Mas assim, quando a gente pensa num cartório, num oficial ali, a responsabilidade dele é diferente, né? Então, para ele pegar um processo que foi negado e ele aprovar, é complicado. É mais difícil. Bruna, você comentou que 100% de chance de ganho você não dá, sempre é 90%, mas a pessoa está lá em casa, lá pensando, eu preciso regularizar meu imóvel através da uso capião. Será que eu tenho chance de ganho se eu iniciar esse processo? Como que a pessoa consegue ter uma ideia se ela vai conseguir ganhar ação ou não? Tem alguma luz aí nesse túnel que possa ajudar a pessoa? Porque às vezes é uma incógnita. Uma pessoa leiga, ela fala, eu vou entrar, eu contrato um advogado, eu preciso regularizar, eu preciso dar um futuro. Porque, de repente, me corrija se eu estiver errado, por favor. A pessoa está resolvendo a situação hoje, mas ela tem filhos, e de repente ela vem falecer. Aquele problema vai ficar para os filhos resolverem. Sim. Então ela quer resolver aquilo em vida e ela quer deixar tudo redondinho para os filhos dela. Mas ela fala, mas se eu começar... Qual a porcentagem, qual é o caminho para que eu possa saber se eu vou ganhar ou não? Aonde eu começo? Como saber se o cliente vai ganhar a ação ou conseguir o registro da uso capião? Bom, inicialmente, como eu falei, na primeira consulta a gente já faz uma análise de provas, né? Então, o que o cliente... Documentação mínima que ele precisa... Lembre-se sempre da agir como dono. O dono, ele faz o quê? O dono, ele paga água, ele paga luz, ele paga o IPTU, ele algum dia fez alguma reforma, alguma alteração, uma garagem, um aumento, qualquer coisa. Claro que a gente falar uma coisa, mas a gente precisa ter provas. Uma coisa que acontece muito, mas o IPTU está no nome do antigo proprietário. Mas não tem problema. Foi você que pagou todos? Você tem todos os comprovantes de IPTU de 10, 20, 30 anos atrás? Eu tenho todos. Tá ótimo. Você tem um contrato de gaveta? Você tem um vizinho que vai na audiência falar que você... Não, olha, ele mora mesmo do meu lado desde criança, desde que a gente era criança. Então, isso... São esses elementos de prova que a gente busca. O IPTU é o número 1. O IPTU, assim, é o número 1 mesmo de prova que eu peço para os clientes, assim, eu acho que é o mais efetivo. Mas, às vezes, já usei como prova foto,
Então, tem fotos da pessoa, festinha de criança, festa do filho da pessoa. No imóvel. No imóvel, no quintal. É uma prova. Então, se você tem convicção de que você é o dono, se você agiu como dono do imóvel, e aí vamos pensar aí num herdeiro que mora num imóvel que foi herdado aí do pai. Aquele herdeiro mora 20 anos no imóvel, nunca teve uma contribuição dos irmãos para nada, nunca fizeram uma reforminha, nunca pagaram IPTU, nada. Essa pessoa tem direito ao uso capião. Então, se você tem essa convicção de que você agiu como dono, se você vem agindo, se você tem esses comprovantes, se você tem testemunha, isso é um indicativo de que você vai conseguir. Eu falo do 90% porque o cliente, ele me conta uma história. E não é dizer que o cliente é mentiroso, mas o cliente, ele tem o lado dele da história. Sim. Então, ele vem e me conta uma história. Ele traz a documentação dele. Aí tá faltando o IPTU, ano sim, ano não. Aí, ano sim, ano não, foi o irmão que pagou. E ele não mora lá no imóvel. Mas ano sim, ano não, foi o irmão. E aí? Como que eu vou garantir para essa pessoa que ela vai ganhar? Né? E como que eu vou saber se uma outra parte não tem? Então, eu acho que até fere o código de ética da OAB você garantir para um cliente que ele vai ganhar alguma coisa. Mas eu, particularmente, Bruna... se falta documentação, se eu vejo que tá fraco, que nem eu falei aquele caso lá, a pessoa não tinha nada, eu falo, olha, a gente pode entrar, mas a chance é pequena. Tá fraco de argumento. Tá fraco, mas vamos entrar. Pode ser que pode ser que ninguém conteste. E pode ser que a pessoa tenha toda a documentação perfeita e tenha várias contestações. Também já tive caso assim. Então, eu nunca... como eu falei, fere um código da OAB, código de ética, né? Você garantir para a pessoa que ela vai ganhar. E não existe garantia. O advogado nunca pode garantir nada. Mas a gente sabe, se a gente consegue determinar, olha, você está aqui 95%. Vamos que vai dar certo. Mas você já deu um parecer aí e me mostrou a ele, olha, segurança, vamos em frente que estamos no caminho. Bom, mandar também um alô aqui, uma boa noite para Alessandra Tiengo, Márcia Pegoraro, Bianca Rezende. Meu muito obrigado pela participação de todos. E olha só, agora você vai ter que encontrar uma forma de... Nós estamos agora, são 20 horas e 23 minutos, nosso podcast vai até 20 horas e 40, tem 17 minutos, e nós iríamos abordar o assunto do inventário. É uma jogada que eu faço aqui em parceria com a Ramon, eu vou segurando para que o ótimo entrevistado volte numa próxima vez. O que nós vamos fazer, Bruna? Me ajuda. Em 17 minutos nós não vamos conseguir abordar inventário, concorda? Concordo. Verdade? Verdade. Não é forçado. Não, é verdade. Você concorda? É verdade, né, Ramon? Não foi forçado. Podemos, então, já agendar uma próxima vinda sua para nós falarmos sobre inventário? Com certeza. Porque inventário também é algo que muito interessa as pessoas. Olha, inventário é um... E o extra... Olha, eu falo assim, o inventário, tanto o inventário, a uso capião, agora a adjudicação extrajudicial... Sim. É muito interessante. E é um assunto que as pessoas ainda têm muita dúvida, porque é muito novo. Sim. Ainda é um assunto muito novo, né? Então, sim, eu venho com certeza. E tem muitas pessoas, tá, você comentou, logo depois da pandemia, houve muito entrada de inventário. É lógico que a pessoa tem um prazo para entrar com o inventário, mas muitos talvez nem entraram ainda. Precisa levantar o inventário ou fazer o inventário da família, e ela tem ali, ainda está aquilo na gaveta para ser solucionado, para ser resolvido ainda. Sim. E nós vamos trazer luz para isso com calma, com tranquilidade. Tudo bem para você? Tudo ótimo. Vamos trinchar melhor esse assunto. É gostoso falar daquilo que a gente gosta. É porque assim, tanto o uso capião como o inventário, nessa primeira parte aí da nossa conversa de direito imobiliário, são dois assuntos assim muito importantes. Mas assim, para nós começarmos aí a caminhar para o encerramento de hoje, eu quero que você... Qual a sua maior dificuldade? Você puder comentar algo
tanto no ramo imobiliário como um todo, ou especificamente na Uso Capião? Aquilo que você falou, meu Deus, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Foi assim bem desafiador para você mesmo? Nossa, são tantos. São tantos desafios que a gente enfrenta todos os dias. Olha, eu acho que teve um caso recente, não foi nem um caso assim tão complexo, mas uma cliente me procurou, uma cliente de outra cidade, me procurou, a gente fez uma assessoria online para ela na compra e venda de um imóvel, ela estava comprando um imóvel, ela falou assim, doutora, eu amei esse imóvel, é esse que eu quero. Você pode fazer para mim, né? Eu faço a parte de assessoria da compra e venda. Você pode fazer para mim o que precisa ser feito aí, né? Então a gente levanta as certidões, a gente faz todo um levantamento do imóvel, enfim, para ver se está tudo ok. E não estava. Não estava ok. O vendedor, ele tinha muitas dívidas. Seria um risco para ela comprar esse imóvel. E eu tive que falar para ela, não compra. Ela, não, doutor, mas eu falei, olha, não... Assim, a minha opinião profissional, não compra, procura outro. E ela tinha vendido o imóvel dela já, ela tinha um prazo para mudar. E eu falei, não. Quer dizer, a pessoa pode comprar. Eu falei, mas é muito arriscado. A chance de você ter um problema no futuro é muito grande. E isso é difícil, porque a pessoa é o sonho da vida dela, né? A casa que ela estava procurando, e você fala, não, essa não. É um desafio, nós temos... tem que chegar e colocar a verdade para a pessoa. Às vezes é um sonho, como você comentou, é o sonho dela, ela já se vê ali, ela já está indo atrás de designer, está vendo o tecido, está vendo Sim. tudo. E você chega com uma notícia que fala, olha, não vai rolar, não é esse agora. Sim. É um bom desafio. Esse foi um caso assim, eu fiquei triste, porque eu vi a felicidade dela em ter conquistado, eu vou conquistar esse imóvel, eu falo, não faz isso. Infelizmente, esse não está apto, né? É um risco muito grande. Aí, então, isso foi tão recente, assim, que eu fiquei chateada por ela. E dentro da Uso Capião, algo que você pegou, que você assumiu um caso e que você falou, poxa vida, Deus me dê graça para eu concluir isso. Eu tô com um agora. Vamos orar. Deus vai me ajudar. É um caso... Eu tô com um caso agora, né? De um uso capião, inclusive na frente do escritório. Nem sei te dizer quantas pessoas a gente vai ter que notificar. Eu tô fazendo Você não chegou no número final ainda. Não, tá longe. Eu vou ter que fazer um levantamento absurdamente extensivo de confrontantes, de herdeiros, é um imóvel mais centralizado, né? Então tem muitos confrontantes, muitos. E todos estão irregulares. Todos. E não é pouco. E é uma pessoa... Aí tem um confrontante ali que teve 10 filhos. E desses 10, 5 já faleceram. Então, a gente vai naquela cadeia... Meu pai! Esse Deus vai ter que me dar graças mesmo. E eu gosto, como eu falei. É um desafio, estamos gostoso. Estamos aqui. É gostoso, eu gosto de fazer isso. É um desafio, é gratificante, porque eu sei que vai chegar no final e vai dar certo. Se Deus quiser, né? Vai conseguir já deu. Mas... Até a gente chegar lá, vai ter que suar muito. Aí no final pega a matrícula com a verbação ali prontinho, pendura no quadro ali, tá aqui no troféu, tá aqui bonitinho. Olha, teve um caso de uma escritura, uma escritura de 1964. Eu cheguei até a postar no meu Instagram na época e tal. Quando eu fui entregar a pastinha pro cliente da escritura registrada, eu falei para ele assim, tô esperando champanhe, viu? Tô esperando, porque esse aqui foi campeão. Merece ser comemorado. Sim. Maravilha. Bruna, para nossa primeira parte aí de muitos e muitos, as suas considerações finais dentro aí da área da Uso Capião, para nós depois conversarmos na próxima vez sobre inventário, as suas considerações finais sobre a questão da Uso Capião, da importância de nós termos um imóvel regularizado. Olha, é importante a gente ter um imóvel regularizado para a gente poder dispor desse imóvel, ou seja, para a gente poder vender financiado, para a gente um dia, se precisar, fazer uma doação, um inventário, esse imóvel está 100%. A minha consideração
o que eu diria, que eu falo para todos os meus clientes: procurem advogados qualificados, procurem advogados da área para ajudarem vocês. Advogados que entendem, a usucapião é um procedimento muito específico, precisa de uma orientação especializada. E um outro ponto que a gente nem tocou tanto assim, mas um outro ponto que é extremamente importante: procure um engenheiro, um arquiteto, um técnico ali em agrimensura, em geomensura, enfim. Procure um técnico especializado para fazer o levantamento do seu imóvel, para você não ter problema futuro ali com o projeto que foi realizado, para você não ter problema de algum vizinho dizer que você está invadindo a área dele. Então, o que eu digo assim, procurem bons profissionais. Sim. Quando o cliente está cercado de bons profissionais, Verdade. O êxito é quase certo. Verdade. Quase certo. Verdade. 1%, mas é quase certo. Então, eu acho isso, assim, muito relevante. E não tenham medo de começar, né? A gente fala assim, mas é muito caro. O processo, ele não acontece em um mês. O processo, ele é longo, né? A gente está falando de 1 ano, 1 ano e meio. Dá tempo de se organizar, dá tempo de ir pagando o advogado, fazer o projeto. A gente é por etapas, então não é tudo de uma vez. Sim. Então dá tempo de se organizar, mas façam, porque você ter o registro do seu imóvel no seu nome, de toda a documentação que a gente fala aqui, de tudo que a gente fala de regularização, de planta, não importa. O mais importante é você ter o imóvel registrado no seu nome. Isso é o número 1, assim, o mais importante. O restante a gente vê depois, mas ter o imóvel registrado no seu nome, com certeza, é o mais importante. Tem uma frase que fala, né? Só é dono quem registra. Sim. E essa frase é verdadeira. Só é dono quem registra. Então aí, senhora, dona Maria, dona Terezinha, cutuca o velho aí do lado e fala: vamos colocar em ordem a nossa casa. Sim. Temos que resolver. Você pode, tá? Entre em contato, mande uma mensagem pelo chat no YouTube. Olha, eu quero regularizar meu imóvel, gostaria de ter um auxílio de um profissional. Eu vou indicar a você uma profissional e você vai ser bem assessorado com isso. Não deixa para depois. Dê início agora, faça agora, inicie, como a Bruna falou. É um processo, às vezes, até um pouco longo, dá tempo de se organizar financeiramente. A desculpa, né, por não ter recurso agora, não cabe aqui, você não precisa ter um imóvel irregular. Bruna, foi muito bom o primeiro capítulo do 10º podcast do Momento Imobiliário. E aí eu quero agradecer muito a tua vinda, a tua disposição. Eu sei que você é uma pessoa extremamente ocupada. Eu não causei a segunda vinda sua aqui. Eu garanto para você. Não me processa, por favor. O Ramon está aqui, a minha testemunha, já vai assinar para mim. Mas nós não conseguimos realmente abordar inventário. Não, olha, e se a gente fosse abordar o usucapião a fundo... Também dá pra gente fazer uns 3 episódios aqui. Exatamente. Então, nós estamos trazendo luz para assuntos dentro do mercado imobiliário. Hoje falamos sobre o usucapião e, numa próxima vinda sua, vamos falar sobre inventário. E você me acompanha aí nas redes sociais, Maurício Pegoraro, ou na Is Rádio Podcast, e aí você vai saber quando a Bruna vai voltar e vamos abordar sobre inventário. Maurício, eu queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui com você. É uma delícia falar de direito imobiliário, é bom falar sobre esse assunto. A gente sabe que é importante para a nossa cidade, né, para o desenvolvimento. Sim, exato. Então, é o que a gente estava comentando antes, é importante para o desenvolvimento da cidade. Então, é um assunto bom da gente falar, é um assunto relevante. Sim. E a gente falar de um assunto relevante é sempre muito prazeroso. Então, Maravilha. Eu agradeço muitíssimo o convite, estarei aqui mais vezes. Espero poder contribuir mais, com mais conhecimento aqui com o público. Maravilha. Quero agradecer ao Ramon pela ajuda. Deu uma nevada aí, tá top. Eu também tô nevando aqui já bastante, em tudo aqui já, mas tá legal. A assessora da Bruna, teu nome, perdão? Bianca, muito obrigado da tua presença. E a todos eu desejo um ótimo final de semana. Deus abençoe. Curta a tua família, aproveite ao máximo aí o final de semana.
Tenha uma ótima noite de repouso e uma excelente semana. E vamos nos falando aí nas nossas redes sociais e aguardo vocês para o próximo podcast. Meu muito obrigado, fiquem todos com Deus e até mais. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.